Vamos ler dois versículos do capítulo 8, versículo 36 e versículo 37. João, capítulo 8, verso 36 e verso 37. A palavra de Deus diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esse momento em Tua casa, por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz, que é aquilo que nos interessa nesse momento, Pai, ouvir Tua palavra, Pai, a palavra abençoada, ungida pelo Senhor, falando diretamente ao nosso coração. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas filosofias, mas a palavra que sai de Tua boca, que nos alimenta, que nos fortalece, e que eu seja um instrumento do Senhor. Para isso preciso da unção do Teu Espírito, para que a palavra possa fluir aos nossos corações e todos aqui sejamos abençoados por ela, Senhor. Entrego a minha vida a Ti e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o que diz a Bíblia, e Jesus diz: Eu sei que vocês são descendência de Abraão, entretanto procuram me matar. E por quê? Porque a minha palavra não está em vocês. Foi aquilo que Jesus disse aqui. A minha palavra não está em vocês. Veja a diferença que faz quando há um lugar para a palavra de Deus na vida das pessoas. Quando a palavra de Deus não está na vida das pessoas, até matar Jesus elas desejam. Até se voltar contra Deus é a sua índole, é a sua atitude. E isso foi ensinado por Jesus aqui. Ele viveu essa experiência. Pessoas queriam matá-lo, e a razão disso é que a palavra dele não estava no coração dessas pessoas. Como nós falamos hoje pela manhã, nós estamos aí às vésperas do Natal, e muito comércio gira em torno dessa data. Todos sabemos, é uma data para o comerciante vender melhor, para o Papai Noel ser exaltado, não é? Com tudo que a gente vê por aí, mas também, como disse hoje pela manhã, se você não ouviu, depois ouça pela internet, é um momento propício para a gente falar de Jesus, porque, apesar dos pesares, ele é o centro das atenções. Se falamos de Natal, nascimento de quem? De Jesus. Então, a pregação de Jesus não é tão estranha nessa época, não soa tão fora do contexto quanto a gente prega no Natal. Então, há uma oportunidade para a gente falar de Jesus, para a gente mostrar Jesus para as pessoas. E nesse Natal, o que acontece é muita comemoração, muita festa, como a gente vê, muita comida, né? Muitos excessos, e em tudo isso há pouco espaço para Jesus. Claro, guardando as devidas exceções, mas se você olhar a maioria dos lares, o Natal é celebrado e Jesus poderia muito bem nem estar sendo lembrado nesse momento. A gente vê gente vestida de Papai Noel entrando na sala, dando presente para as crianças. A gente vê comida e bebida sendo servida à vontade, pessoas trocando presentes entre si, mas raramente se lembra daquele que realmente é o motivo da festa. Entretanto, irmãos, como vimos de manhã hoje, há profecias bíblicas que anunciam esse nascimento, anunciam a cidade, anunciam a forma como seria virgem seria concebido. Tudo isso está predito na palavra de Deus. Mas o menino Jesus, que como diz Isaías, o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros, esse menino, ele cresceu. E aquilo que Jesus realizou
na verdade, não realizou como menino, realizou como homem. Embora nele se cumprissem todas as profecias, como falamos de manhã, na verdade, tudo acontece com Jesus, homem. Aquele que cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, como diz a Bíblia, quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, crescia em sabedoria e graça, em estatura, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, mostrando o progresso daquele jovem e que depois se torna um homem e que, como homem, assume o lugar do homem do pecado e morre em favor da humanidade. Então, a palavra de Jesus foi anunciada, o Evangelho, a Boa Nova, as novas de grande alegria, como disseram os anjos aos pastores, anunciadas agora com um Jesus homem que morre por toda a humanidade. Mas o mesmo problema encontramos com aquele que Jesus narrou nesse versículo. Não há lugar para a palavra de Deus em muitos corações. Eu ouso dizer, na maioria dos corações, não há lugar. Porque a própria Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqueles que abrem o coração para Jesus são sempre minoria. Há muitos e muitos homens e mulheres em que a palavra não encontra lugar nos seus corações. Não há lugar para acomodá-la. Assim como não havia lugar para acomodar Jesus, Maria e José, quando ele estava para nascer. Você conhece a história e sabe que ele nasce numa manjedoura, porque em nenhuma hospedagem havia lugar, a não ser uma que disse, temos aqui apenas o estábulo, e ali os deixou ficar, e ali Jesus nasceu. Mas mesmo tendo nascido assim, ainda hoje não há lugar para Jesus na maioria dos corações, na maioria dos lares que celebram o Natal. Como eu disse de manhã, hoje qualquer um celebra o Natal. É bem capaz de você encontrar judeu celebrando o Natal. Você encontra macumbeiro celebrando o Natal. Você encontra budista celebrando o Natal. Filosofias que regem a vida, mas que de repente se misturam aí no dia de Natal. Mas há lugar para Jesus e para a sua palavra no coração das pessoas que amanhã, véspera de Natal, estarão reunidas em suas casas celebrando uma ceia. Há lugar para as palavras de Jesus nesses corações, na maioria desses corações? Certamente que não. E aí entramos num dilema, porque o verso 36 que a gente leu diz claramente, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem não é liberto pelo Filho, permanece escravo, permanece prisioneiro. O homem é prisioneiro do pecado. O pecado acorrenta o homem, imobiliza o homem. E se o Filho, Jesus, não libertar, ele permanece na escravidão. Entretanto, caso seja liberto, será liberto verdadeiramente. Não terá a sensação ilusória de uma suposta libertação, mas experimentará uma liberdade genuína, real. Verdadeiramente sereis livres. Porque a Bíblia enfatiza assim? Porque existem liberdades que são falsas, são sensações de liberdade, mas que na verdade escondem um grande aprisionamento. Então, não há outra maneira de um homem ser liberto do pecado que o acorrenta, do peso do pecado que o assedia, como diz a Bíblia, se não for liberto pelo Filho. E o Filho é Jesus, o Filho de Deus, que nós celebramos nesse Natal. Então o homem precisa dessa verdadeira liberdade. E só a encontra em Cristo. E se eu disse ainda há pouco que a maioria das pessoas que vão celebrar o Natal amanhã não dão espaço para a palavra, significa que permanecem acorrentadas. Celebrarão o Natal, brindarão, comerão, festejarão, se alegrarão,
mas permanecerão acorrentadas, porque não há lugar para a palavra de Deus nos seus corações. E como não há lugar, a Bíblia diz no versículo seguinte que podem procurar matar Jesus, porque a palavra dele não está nessas pessoas. Se eu não tenho a palavra de Deus em mim, eu me torno um inimigo de Deus, eu me torno um adversário para Deus. Jesus disse: vocês são filhos de Abraão, mas querem me matar. E por quê? Porque a minha palavra não está em vocês. Assim como há pessoas amanhã que são religiosas. Jesus falou aos judeus: vocês são filhos de Abraão, vocês têm uma estirpe religiosa, vocês têm uma herança religiosa. E há pessoas que se consideram extremamente religiosas e que se acham muito boas, exatamente como o judeu se achava por ser filho de Abraão. Mas Jesus disse: mesmo assim você quer me matar, porque a minha palavra não encontra lugar no seu coração. Então a gente pode ter gente religiosa, mas a palavra de Deus não encontra lugar no coração dessa gente religiosa. E por causa disso, também procuram matar Jesus, ou pelo menos ignorar que ele existe e que ele é libertador e que pode libertar verdadeiramente. Então toda a questão gira em torno de uma coisa só: o lugar da palavra de Deus no meu coração. A minha palavra não está em vocês, por isso vocês são contra mim, por isso vocês querem me matar. Qual o lugar que a palavra de Deus deve ocupar na nossa vida, no nosso coração, simbolicamente representando todo o nosso ser? Isso é algo para a gente meditar, porque quem sabe também podemos, alguns de nós aqui, sermos religiosos, porque estamos frequentando uma igreja, porque estamos ouvindo pregações, estamos cantando louvores, mas pode ser que a palavra de Jesus também não tenha lugar no nosso coração. Uma coisa é ouvir a palavra, e ouvir, eu tenho certeza que todos aqui ouvem a palavra, porque a nossa igreja dá ênfase na pregação da palavra. A pregação da palavra ocupa a maior parte do nosso culto. Então não há como alguém vir aqui e não ouvir a palavra. Mas entre ouvir a palavra e colocá-la no coração, há uma diferença muito grande. Todos os filhos de Abraão conheciam a palavra, conheciam a Bíblia, mas Jesus disse: a minha palavra não está em vocês. Então isso também se aplica a nós como um alerta. Quando a Bíblia fala de palavra no meu coração, ela está falando de algo dentro de mim, no meu interior. No Salmo 119, no versículo 11, um salmo bem famoso, um versículo bem conhecido, ilustrado em música, Salmo 119, no versículo número 11, está escrito assim, Salmo 119, verso 11, guardo aonde? No coração, o quê? As tuas palavras, para não pecar contra ti. Veja, não há antídoto melhor contra o pecado do que guardar a palavra de Deus no coração. Jesus disse: vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vocês. Se ela estivesse no coração de vocês, vocês não pecariam contra mim. Veja, a maior arma que nós temos contra o pecado é a palavra de Deus, não apenas na Bíblia, mas dentro do nosso coração. Não adianta recitar a Bíblia como se ela fosse um livro de mágica, que eu digo algumas palavras e o pecado vai embora, mas ela tem que estar no meu coração. Não adianta, como eu disse, ouvir a palavra e não interiorizá-la no meu coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em Jeremias capítulo número 15, também diz a Bíblia no versículo número 16, Jeremias capítulo 15, no verso número 16, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias está tendo uma experiência com Deus,
e ele está dizendo de forma análoga que ele comeu a palavra de Deus. Eu não acredito que ele tenha pego a Bíblia, o pergaminho, o rolo que ele tinha e mastigou. Isso não é algo literal, porque o que ele está dizendo é que ele comeu as palavras e elas foram gozo e alegria para onde? Para o coração, não foi para o estômago, foi para o coração. Quando ele diz que comeu a palavra, ele disse, eu trouxe essa palavra para o meu coração. E ele está num momento que ele precisa de conforto, de consolo. E o assunto do capítulo 15 aqui é Deus confortando o profeta, no seu momento de angústia, de tristeza. E aí a saída para ele foi o alimento da palavra. E isso trouxe alegria ao seu coração. Qual o lugar da palavra? É aqui no coração. É dentro de nós, trazendo conforto, trazendo alegria, transformando. Lugar da palavra que não havia naqueles filhos de Abraão, por isso queriam matar Jesus, e às vezes não há, até dentro da igreja, tem que ser um lugar de honra, um lugar de primazia, um lugar de atenção, de importância, de reverência, de fé, de obediência. Esse é o lugar da palavra. Veja, no Evangelho segundo João, no capítulo 8, que a gente leu, no verso 47, olha como Jesus continua dizendo, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus vai endurecendo o discurso contra aqueles religiosos. Ele diz, vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vocês. E depois ele diz, quem realmente é de Deus, dá ouvidos à palavra. Mas vocês não dão ouvidos. Porque, na verdade, vocês não são de Deus, embora pensem que são de Deus, porque são filhos de Abraão, são do povo de Deus, têm uma linhagem, têm uma herança, pensam que são de Deus, mas vocês não ouvem a minha palavra, então vocês não são de Deus. Jesus diz claramente, porque se a palavra não ocupar o centro, irmãos, nada mais pode ocupar. O lugar da palavra é o lugar de honra, é o lugar de primazia. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, no verso 46, está escrito assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É uma pergunta simples de Jesus. Todos o chamamos de Senhor, mas não fazem o que Ele manda. E aonde que Jesus manda alguma coisa? Não é falando no seu ouvido, Ele manda na palavra. Então, olhando para a palavra e obedecendo, aí eu estou vivendo de uma forma consistente, coerente, com chamá-lo de Senhor, porque estou obedecendo o que Ele diz. E Ele fala, você pode me chamar de Senhor, mas de fato eu não ser Senhor da sua vida, porque você não faz aquilo que eu mando na minha palavra. Então é apenas um nome, você apenas está me chamando por um título, mas isso não está mudando a sua vida. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, aqui uma ilustração também muito importante de Jesus, Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, todos conhecem. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus, é o símbolo da palavra. Quando Jesus disse que Pedro falou bem a seu respeito, ao dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele disse, você é Pedro, e sobre esta rocha, a palavra que Pedro deu, edificarei a minha igreja. Então, a vida edificada na rocha é a vida de obediência à palavra. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A mesma palavra, uma foi ouvida e praticada,
outra foi apenas ouvida. Aí o destino da casa foi diferente. Enquanto uma casa resistiu às dificuldades, a outra casa, diante das mesmas dificuldades, ruiu. Mesma palavra, mesmas dificuldades. O lugar que eu dou a palavra é que muda o que será feito da minha casa. Então, qual é o lugar que a palavra tem tido nos nossos corações? Um lugar de honra, um lugar de confiança. Eu confio na palavra de Deus, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer sempre. Por que eu confio nela? Porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Paulo, falando ao seu discípulo Tito, ele diz na sua carta, no capítulo 1, no versículo 2, ele já começa a carta dizendo assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ele lembra a Tito que Deus não mente, porque Ele não pode mentir, é contra a sua natureza, Ele é a verdade. Então, ele está dizendo, esse Deus não mente. Quando Ele falar, quando você ouvir a sua palavra, você pode acreditar nela, você pode confiar nela, porque ela é verdadeira. Outra coisa que temos que lembrar em relação à palavra, em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 5, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 5, diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aos judeus, filhos de Abraão, Jesus disse: vocês querem me matar, porque a minha palavra não está em vocês. E aí João diz assim: aquele que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor, que é um grande fruto da palavra no nosso coração, nos aperfeiçoar no amor de Deus. Nesse amor, nós vamos sendo aperfeiçoados dia a dia. Deus nos muda pelo seu amor e não pelo seu rigor. Nós somos salvos pela sua graça. Nós o conhecemos pela graça que foi estendida a nós. E somos transformados pelo seu amor que nos constrange, como diz a Bíblia. Então, nesse amor, vamos sendo aperfeiçoados. Nisto sabemos que estamos nele. Ao contrário daqueles judeus que queriam matá-lo, por não guardarem sua palavra, nós, os cristãos, sabemos, testificamos que estamos nele, porque guardamos a palavra no nosso coração e ela nos transforma pelo seu amor. Isso, queridos, é que significa ter um lugar para Jesus. Ter sentido no Natal. Dar sentido à nossa celebração, se a palavra de Deus estiver em nós. Aí não seremos mais inimigos de Deus, e sim amigos, porque fazemos o que Jesus manda. Como ele disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Aí então nos tornamos verdadeiramente seus amigos. Mas a pergunta é: por que essa palavra não está na maioria das pessoas, como eu disse ainda há pouco? Sabe por quê, irmãos? Ela é a mesma palavra. A palavra que eu leio, a que você lê, a que está na Bíblia, a que é pregada, ela está disponível a todos que a quiserem ouvir. É a mesma pregação, como foi o caso das duas casas. A mesma palavra foi ouvida. Uma foi praticada, a outra não. Vieram os mesmos problemas, tempestades, tudo, igualzinho. Uma casa ficou, outra foi derrubada. Por que a maioria das pessoas não dá lugar para a palavra de Deus? Simplesmente porque estão muito ocupadas com outras coisas. Estão muito abertas para outras coisas. Ao invés de guardá-la, estão ocupados guardando outras coisas. Porque, irmãos, no coração, a gente diz, né, coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Tem sempre espaço, mas tem limite, irmãos. Não dá para duas coisas conviverem no mesmo coração.
A luz e as trevas não podem conviver juntas. O bem e o mal não podem andar juntos no mesmo coração. Por isso Deus está procurando aqueles cujo coração seja totalmente dele, diz a palavra do Senhor. É esse que Deus está procurando. E aí, muitos hoje não têm a palavra de Deus porque simplesmente não tem espaço na vida para elas. As festas vão ocupar a semana de muita gente. Tem gente que passa o mês de dezembro inteiro programando o Natal, fazendo compras, comprando presentes, fazendo listas, preparando a ceia, programando o que vai acontecer, aonde vai ser. Há muita coisa para ser feita e pouco espaço para o aniversariante. Pouco espaço para a palavra de Deus no seu coração. Para esses, a boa nova, as novas de grande alegria anunciadas pelos anjos, não são tão novas assim. A gente já se acostumou com essa história de Natal. Todo ano no Natal passa os mesmos filmes na sessão da tarde. Já viu isso? São os mesmos filmes. Velhos filmes de Natal estão aí, mostrando as mesmas histórias, alguns falando só de Papai Noel, outros até falando de Jesus, mas são os mesmos filmes. A mesma história que para alguns já se tornou uma história velha, passada. Cadê a boa nova? Cadê a novidade? Para muitos, Jesus já não é mais novidade. A novidade é o último aparelho tecnológico que nós vamos comprar para o Natal, o último presente que vamos dar aos filhos, da último tipo, da última moda, da mais alta tecnologia. Isso é novo. O Evangelho, para muitos, já não é tão novo. Outros são muito sábios, muito cultos, muito inteligentes, para acreditar numa história tão simples quanto a história de Jesus. Se submeter a um governo tão simples quanto o governo de Deus. Eu tenho muitas faculdades, eu tenho muitos mestrados, doutorados, eu conheço muita coisa para ficar olhando ainda para um menino envolto em trapos numa manjedoura e essa história que eu já cansei de ouvir. Não há lugar para a palavra de Deus no coração de muita gente por causa disso. Veja em João capítulo 5, no versículo 44, Evangelho de João, capítulo 5, verso 44, está escrito assim: como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Parou para pensar nessa pergunta de Jesus? Como é que você pode crer se você é uma pessoa descrita assim, que aceita a glória uns dos outros, que gosta de honrar e ser honrado, que gosta de glorificar pessoas, que gosta de exaltar conhecimentos? Como haverá espaço no teu coração para crer se você só pensa em dar e receber glória e honra uns aos outros, como diz Jesus? Contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. A glória que é verdadeira, que é aquela que só Deus pode dar, e só Ele pode glorificar alguém, essa não faz diferença para as pessoas. É por isso que não há lugar para Jesus no coração das pessoas. Por isso muitos procuram ainda hoje matar Jesus. Como é que se mata Jesus hoje depois de tanto tempo? Se esquece dele, se esquece do Natal, do que representa, do que significa. Não tem Jesus mais, não tem mais espaço para ele. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo faz um resumo dessa geração atual, muito atual, segundo as palavras de Paulo, Romanos 1, 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A ilustração de Paulo: a sabedoria do homem acabou o enlouquecendo,
Porque se achando tão sábio, tão capaz, tão letrado, não consegue crer na simplicidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí, nessa falta de crença, fez e cometeu a maior loucura que poderia ter cometido. Não creu na palavra, não recebeu o Senhor e hoje está contra Ele. Amam o pecado, a ganância e a autojustiça. Em Romanos, capítulo 10, no versículo 3, também nos diz Paulo: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esse é o retrato da humanidade atual, que já era assim nos tempos de Paulo e tem sido cada vez mais assim nos tempos de hoje. Se você prestar atenção no que está escrito aqui, diz que eles, desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, não conhecem a justiça de Deus, porque não conhecem a sua palavra, não conhecem os seus princípios, e por falta de conhecimento procuraram estabelecer a sua própria justiça. O homem tentando estabelecer a sua própria justiça, então ele não se sujeita a que vem de Deus, ou por desconhecimento, ou por pouco conhecimento, ou por achar que a sua é melhor do que a de Deus, de que o seu sistema jurídico é melhor do que o sistema de Deus. E os homens hoje vivem pela sua própria justiça, pelo seu próprio julgamento. A sociedade cada vez mais tem construído suas próprias regras, se afastando daquelas que vêm de Deus. Então a consequência é essa ofensa a Deus, não há lugar, e porque não há lugar para a palavra, ainda hoje procuram matar Jesus. Eu acho que Jesus já não faz mais falta no Natal. Desde o dia em que a Coca-Cola inventou o Papai Noel vermelhinho, não há mais lugar para Jesus no Natal. Já basta o Papai Noel. O bom velhinho, aquele vermelhinho foi a Coca-Cola que inventou, sabia disso? Papai Noel não era vermelhinho, ele não era comunista. Ele se tornou depois da Coca-Cola. Mas, irmãos, Jesus não faz mais falta nesse Natal, que tem o bom velhinho, não precisa de ter o Senhor. E aí qual o resultado? Da palavra não está. É aquele que Jesus disse: vocês procuram me matar. Você acaba se envolvendo no pecado, não há palavra, não há regra, não há norma, cada um faz o que quer, cada um age como bem entende, segundo o seu próprio senso de justiça, cada um estabelece o seu. O que para mim é justo pode não ser para você, e a gente vive de acordo com o próprio entendimento, e não com a palavra de Deus, e principalmente em obediência a ela. E o resultado é o pior possível. Como eu não a tenho no meu coração, eu acabo me tornando um opositor dela. E isso é muito interessante, a gente vê isso na prática, na vida da maioria dos ateus hoje. Porque é interessante alguém que se diz ateu, que não acredita em Deus, se preocupar tanto com Deus. Já viu como é que o ateu se preocupa com Deus? Ele está sempre preocupado em provar que Deus não existe. Ora, se ele não crê em Deus, por que ele quer provar que não existe? Né? Mas não, o ateu se preocupa com Deus. Alguns, né? Não todos. Mas porque insistem em ficar tentando achar um argumento, até na Bíblia, de que ela se contradiz, de que Deus não existe, que isso tudo é balela. E assim acontece quando o homem não tem a palavra no seu coração, ele se torna um opositor da palavra. Ele procura matar Jesus. E é interessante isso porque Jesus se identifica com a palavra. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo é a palavra. Pela palavra tudo que foi feito se fez. Deus disse: haja luz e houve luz. Jesus está no princípio da criação, como diz a Bíblia, agindo com o poder criador. Então Jesus é a palavra viva, o Verbo vivo que nós celebramos é a palavra viva, é a palavra criadora de Deus que se manifestou ao mundo. Então, se eu não a tenho no meu coração, automaticamente eu me coloco contra ela.
Por isso, muitos querem matar Jesus. Para muitos seria melhor que Jesus não existisse, porque não seriam considerados culpados por terem matado o Salvador. Seria melhor que Jesus nunca tivesse existido. Por isso, tantos ateus tentam matar Jesus. Mas como você quer matar aquele que você acha que não acredita, que existe? Né? É a completa incoerência. Eu quero matar aquele que eu não reconheço a sua existência. Mas é o que acontece, irmãos. E aí, o resultado é se tornar um opositor à palavra. E como um opositor da palavra, o resultado final é o que está descrito em João, capítulo 12, no versículo 48. Em João, capítulo 12, verso 48, está escrito assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. Veja que nunca se separa Jesus da palavra. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem vai julgá-lo? A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Eu não dou lugar à palavra, eu me volto contra a palavra, e depois é ela mesma que vai me julgar. Qual esperança que eu tenho? Nenhuma. Concorda comigo? Sou opositor da palavra. Luto contra ela, não a desejo, mas depois é ela mesma quem vai me julgar. Qual o resultado? Condenação. É o que disse o Senhor Jesus. E aí, amados, a pergunta para a nossa reflexão: Jesus tem lugar ainda para a gente? Tem lugar para Jesus no nosso Natal amanhã? Tem lugar para a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ele? Tem lugar, guardamos essa palavra? Ela encontra habitação na nossa vida? Essa é a questão. Há uma frase de G.S. Bowes que ele diz assim: o único motivo por que tantos estão contra a Bíblia é porque sabem que a Bíblia está contra eles. É aquela história que alguns já escreveram na sua própria Bíblia: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Não dá para as duas coisas andarem juntas. E aí o que nós precisamos? Que as palavras de Jesus encontrem lugar no nosso coração. E uma vez no nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio. Palavra de Deus sairá também da nossa boca, para que a gente possa realmente comemorar o Natal. Em primeiro lugar, a palavra tem que ter lugar. Como Jesus não tinha lugar naquela noite, para ele ter lugar amanhã, esse lugar está aqui dentro. Aí a gente leva ele para onde a gente for. Aonde você for passar o Natal, se tem lugar para Jesus no seu coração, ele estará com você ali. E da sua boca poderão sair as palavras de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento de meditação na tua palavra, na expectativa de que ela faça morada em nossos corações. Que haja sempre aqui uma porta aberta para a tua palavra. Entrar, permanecer, mudar e transformar a nossa vida, Senhor. Transforma-nos, Senhor, pela tua palavra. Que ela encontre lugar na nossa casa, na nossa família. Que ela encontre lugar aonde nós estivermos. Que nós sejamos os porta-vozes da tua palavra. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a noite de amanhã, em cada casa, em cada família. E que a tua palavra possa ser ali anunciada para aqueles que estarão, que não a conhecem ainda. É o que eu te peço, meu Deus, te agradecendo por esse momento, pelo culto que prestamos ao Senhor, e orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar. Tua palavra esconde
consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, Senhor. Glória a Deus.